Voltamos. Parece que a internet de noite é complicada, né? Vamos ver se eu resgato viveiros aqui. Então, para quem está entrando, na verdade, nós marcamos aí eu e Viveiros essa live para bater um papo, né? A gente conversa muito sobre as coisas ligadas a trabalho e tributário. Eu falei, Viveiros, vamos compartilhar aí um pouquinho, né, com nossos alunos, com nossos clientes, amigos, né? Então toda uma manifestação de vocês é válida, vai ser um bate-papo aí com o meu grande amigo Luciano Viveiros. Deixa eu só ver se ele conseguiu achar aqui. Opa, acho que vai. Imagem ok, falei. Opa, Opa, olá meu amigo, tudo bem? Falhou aí a nossa entrada. tudo bem? Deixa eu aumentar o Tranquilo. som aqui. Ok. Seu som O tá meu tá baixo. bom? Vou aumentar mais aqui. Opa, Epa, vê se tá legal. e aí meu amigo, tudo bem? Tá tudo ótimo. Eu só tô Perfeito. achando Melhor sua voz agora. muito baixa. Tá me É, escutando bem? estou te escutando muito bem, bem alto. É, mas eu acho que sua voz tá baixa. Você não tem um fone de ouvido aí não? Posso ver. Porque aí você Claro, fala no microfone dele. entendi. Andréia, Andréia, pedindo assessoria aqui. Andréia, Andréia. Não tá ouvindo. Vou lá buscar o fone. É, ou Ah, se tá não chegar aqui. mais perto da sua câmera. É, Tenta não, chegar mais perto tranquilo. da câmera. Porque eu tô bem Mas eu perto. tô ouvindo bem. Tô ouvindo bem. Tá ouvindo bem, né? Mas sua voz tá Tô te baixa. ouvindo bem. Caramba. Eu botei o som todo alto aqui. Posso botar o Não, beleza. fone. É, eu acho que com Melhorou agora? fone vai Ah, ajudar, é? porque aí vai ficar mais. O fone, como é que fica? Vê aí. Melhorou? Melhorou? Tá melhor? Deixa eu ver. Fala alguma coisa aí. Ok, tá tudo bem? Melhorou? Tá melhor? Ih, agora piorou. Piorou? Então, Mas estão falando que o som tá bom. Então sou eu que não tô escutando aqui. eu tô te escutando muito Deixa eu bem. ver se Teu eu áudio aumento tá aqui. perfeito. Teu áudio tá perfeito para mim. Deixa eu ver. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo te escutar aqui e a gente toca, tá? Não, Meu amigo, a nossa ideia foi trocar aqui algumas informações sobre a área trabalhista e tributária, né? Então você, com toda a sua experiência, né, está aqui também para auxiliar os empresários aí a trazer algumas ideias, alguns comentários, algum tipo de estratégia inovadora aí para tentar passar por esse momento de crise, né? Eu vou contribuir com a minha questão tributária aqui, com as ideias tributárias, e você com as ideias trabalhistas, né? Então, eu queria começar contigo. Pode ser? pode ser, estamos à disposição. Ah, beleza, meu amigo. Diga uma coisa. É, teve decisão ontem, né, do STJ, STF, sobre, né, aplicação de norma trabalhista, tá? Teve duas, né, ocorreram duas medidas provisórias, uma seguida da outra, e eu queria saber de você, é, como, né, essa legislação aí interfere na vida do empresário, o que ele pode fazer? Bom, Leonardo, em primeiro lugar, é bom deixar para quem está nos ouvindo um recado muito claro. Todas essas medidas, a 927, a 936, elas, na verdade, eu vou usar um nome feio, remasterizaram a reforma trabalhista. Desde novembro de 2017, a reforma trabalhista já trouxe uma série de questões que estão agora sendo
requentadas pelas medidas provisórias, com exceção de pequenas coisas. Então, o que me surpreende é que o empresário não tenha usado isso antes. Ele talvez, até porque não vivenciou uma crise como essa, mas ele já podia estar fazendo uso dessas medidas. E eu não entendi, talvez, o intuito do governo em trazer essas medidas requentadas, na verdade, quando o que eu esperava do governo federal seria exatamente a desoneração da folha de pagamento. É isso que eu esperava para o empresariado. E acertou a área, você vai poder discorrer com tranquilidade. Agora, de todas essas, as duas medidas, de todas essas ações, né, que eles trouxeram, a novidade que eu vi, na verdade, assim, digo novidade no sentido amplo, é a questão do fundo de garantia, que eles trouxeram aí 3 meses de possibilidade do empresário não recolher o fundo de garantia. Eu acho muito pouco, Leonardo, porque a gente não pode pensar nesse momento. Nós estamos vivendo um momento atual que é muito delicado e estamos em quarentena. Só que o que vai se refletir daí para diante, você que é um homem que lida com empresariado também, que atende, a gente já tem até noção do desastre que vai acontecer com a economia do nosso país. Então, essas medidas curtinhas de 3 meses de desoneração do fundo, de redução salarial por 2 meses, 3 meses, 2 meses de suspensão, eu acho que isso aí é durante a quarentena. Só se ele está pensando que é durante a quarentena. Porque, para mim, essa quarentena vai perdurar, se bobear, até o ano que vem. Não é verdade? Então, eu vejo essas medidas com muita surpresa. Eu pensava que vinham medidas mais emergenciais, no sentido de exonerar a folha de pagamento, que é uma briga antiga, tanto da tua área como da nossa, né? que se entrelaçam pelo laço. Agora, só para fazer um breve, o teletrabalho já existe, já existia, ele vem só conceitualmente reformado com alguns detalhes que a 927 trouxe. O banco de horas também, talvez a questão das férias, de poder pagar o terço no final do ano, seja uma medida que a gente considerar novidade. Só que temos um problema, ele jogou exatamente para 20 dias. Né? É até a primeira parcela que pode pagar. Exato, mas o pior... Isso, Léo. Agora ele jogou com o 13º, que é o momento que a empresa está mais em crise para fazer pagamento do 13º. Ele parece que fez assim: eu vou te dar um presente de grego, vou exonerar agora, mas te jogo lá para o 13º. Então isso me assusta muito. Agora, eu creio que a intenção do ministro Paulo Guedes é a melhor possível. Agora, talvez eles foram muito mal assessorados na área trabalhista. Isso gerou uma série de discussões aí que a gente vai discorrer aqui na velocidade que a live precisa. Né? Sim. Não, perfeita colocação. Perfeito, Luciano. Bom, da minha área, né, as medidas realmente na área tributária, elas ficaram aquém daquilo que os empresários desejam, né? Na verdade, basicamente, tanto na esfera federal como estadual e municipal, houve apenas a prorrogação dos vencimentos dos tributos, né? Mas também, igualmente, né, muito parecido com a flexibilização que existiu aí quanto aos pagamentos de encargos trabalhistas e salário e tudo mais. Quer dizer, postergaram, na verdade, apenas abril e maio, né? O que é insuficiente. Na verdade, será insuficiente, né? Tanto é assim que muitos empresários já estão entrando na justiça, né? Beleza? Então, vários empresários já entraram na justiça. O judiciário hoje, né, vem analisando essa questão e a gente pode falar mais sobre isso. Mas na área tributária foi basicamente a mesma coisa que na área trabalhista, né, enquanto as medidas foram medidas para 2 meses, né, onde não houve um desconto efetivo, uma desoneração efetiva dos tributos, apenas, né, a alteração para frente dos vencimentos dos tributos, né? Então, o empresário hoje está numa situação que ele não sabe se vai faturar em maio, né? Ele não sabe se vai faturar em junho, julho, e vão começar a vencer os tributos em duplicidade, porque ele vai ter que pagar o mês de abril junto com o de junho, e por aí vai, né? Até dezembro pagando tributo em dobro.
né? Então, é uma situação complexa. Mas tem outras medidas aí que a gente pode falar aí durante. Eu queria outra coisa sua aí na questão trabalhista, né? Aqui, eu vejo, quando analiso a medida, que ela fala de teletrabalho, férias. Agora, e o banco de horas? O que você acha? O banco de horas é uma medida efetiva? Hoje, nós temos como implementar o banco de horas de forma efetiva em todas as atividades, ou algumas têm maior dificuldade? O que você acha? A questão do banco de horas, que veio com a reforma, a única coisa que a reforma trabalhista fez foi reduzir o tempo, que o banco de horas, a compensação era anual e trouxe ela para 6 meses. Mas a única coisa que eu imagino é o seguinte: se eu tivesse empresariando nesse país, eu evitaria um câncer chamado horas extraordinárias. Esse câncer, ele gera quase 80% de ações na Justiça do Trabalho. As ações na Justiça do Trabalho, 80% giram em torno de horas extraordinárias. Então, o empresário já podia estar utilizando esse mecanismo do banco de horas. Isso já vem de tempo, não foi só a reforma trabalhista, já vem a compensação de horas. De algum tempo, a reforma só modernizou isso, flexibilizou a possibilidade de o empregado e o empregador lidarem com isso, sem precisar acionar um acordo ou uma convenção coletiva, um convênio coletivo. O que ocorre é que agora, nessa altura do campeonato, Leonardo, eu acredito que o banco de horas se tornou inexpressivo diante da situação que veio com a 936, da redução de carga horária e salário, que a 936 trouxe, a MP. Então, agora o empresário já não está mais nem preocupado com a questão do banco de horas. Acho que ele está dando um tiroteio, parece que ele está dando uma guerra, é uma guerra, não estamos vivendo. E aí ele agora tem a opção da redução de carga horária e de salário. E aí eu acredito que a maioria do empresariado vai recorrer a essa questão aí de redução de salário e carga horária. Agora, é bom lembrar que essas coisas não são assim na medida que se imagina, vamos reduzir de 44 para 22, então vamos reduzir no meio. Isso daí tem toda uma sinergia, porque existem as questões que envolvem salário hora. O salário hora não pode ser reduzido na sua nominal, no valor nominal, na sua essência, né? Pode se reduzir as horas, mas não mexer com o valor hora. A questão também da redução do salário envolve uma série de coisas. E isso, como você disse, também, Leonardo, aqui na Seara do Trabalho já está gerando uma série de ações no Justiça do Trabalho. Hoje eu recebi uma demanda, informações de demanda, de ação civil pública do sindicato dos seguranças, vigilantes e tudo, já discutindo essa questão. E o juiz tem determinado, conforme o ministro Lewandowski deixou claro, que tem que haver a interferência e a participação do sindicato. Então, o juiz do trabalho, o juiz da 71, se não me engano, Montenegro, já deu uma decisão nesse sentido, nessa direção. Então, isso vão gerando demandas, e eu acredito que na tua área, na minha, vão ter muito mais demandas. Eu estava falando com o juiz Maurício Pizarro, que é um grande amigo nosso, e falando com ele a quantidade de demanda que vai aparecer daqui para frente. Eu falei: se prepara, doutor Pizarro, que só vai ficar, acho que o dia inteiro fazendo audiência vai ser pouco, porque está havendo uma série de interpretações errôneas com relação a isso. Sim, sim, compreendi. E na sua opinião, essa redução de salário é ou não é constitucional? Do jeito que foi colocado na medida provisória. Esse é outro problema, né? Ô, Leonardo, eu vou ser muito sincero e transparente, até a gente tem alunos nos ouvindo, tem empresários, tem microempresários, tem amigos, né? Tem todo mundo aí envolvido aí nos ouvindo. Mas eu vou deixar um recado muito claro, que isso daí é uma verdade, é uma realidade. Hoje a Justiça do Trabalho, hoje não, sempre teve, mas hoje ela está cada vez mais dividida entre os apoiadores de uma flexibilização, de uma lei mais flexível, da reforma, de uma possibilidade do empresário poder transitar melhor com as relações de trabalho. E tem uma outra corrente grande na Justiça do Trabalho também, que é contra tudo isso, que advoga a tese que a CLT foi mexida errada, que a reforma é prejudicial, que vai haver o vilipêndio da relação de trabalho, que já está havendo isso tudo por aí, e tudo um grande erro. Inclusive as interpretações vão até a terceirização, a precariedade e tal do trabalho. E aí essa briga daí parou numa caneta, Leonardo. Parou aqui, ó, numa caneta.
Quando o juiz mete a caneta, meu amigo, aí é um problema. Sim, Você tem que ir para o TST, para o STF. Agora, eu não tenho dúvida que vão questionar muitas coisas a respeito da constitucionalidade dessas reduções, a maneira que está sendo feita, tudo isso. Porque há incidências, é tua área, de impostos sobre essas reduções. E está uma discussão se essas incidências de impostos vão ser somadas àquela participação do governo com o seguro-desemprego, que é uma sim, participação, a gente sabe, ínfima. O seguro-desemprego vai de mil e pouco, R$ 1.040 a R$ 1.800. Então, é dentro uhum, desse prisma que vai o governo entrar com aqueles 70%, 50% e 25%. Isso daí eu acho que vai acabar gerando uma série de problemas para a tua área, vai acabar refletindo na tua área. Os recolhimentos errados, imagino isso, uma desordem, uma desordem. não, não, com certeza. E você acha, assim, para manter os empregos, né, essas medidas, né, é, elas são suficientes? Ou o empresário precisa de outras medidas, né? Ou elas são suficientes? Eu sempre imagino, eu estou aqui não agradando a alguns, mas eu sempre vejo um empresário como um grande pai de família. Eu vejo. Não tem outros olhos. Eu advoguei a vida toda para a empresa, né? Em tese também meu escritório atende o reclamante, que a gente chama, né? O trabalhador. Mas eu advoguei muito para a empresa, Leonardo, e eu acabei me envolvendo muito com a dificuldade que você também exerce essa função junto à tua clientela de trabalhar com um empresário que é o que vive uma corda bamba, num governo, um Estado deficiente, com a tributação absurda. Eu sempre vejo o empresário como aquele cara do circo que fica equilibrando pratos. E aí, de repente, o É prato lá da verdade. ponta não dá tempo e ele cai. Então, eu sempre me preocupo muito. Eu acho que todas essas medidas foram muito insuficientes. Aí eu surge agora uma MP recente, que é da tua área, até falei isso com você, que é aquela MP sobre a amortização de dívidas com relação à folha de pagamento. Também achei muito incipiente, muito fraca, mas acho que ali estava a solução. Quem sabe o Paulo Guedes tivesse vislumbrasse dizendo: eu vou tributar menos, porque na verdade, Leonardo, nós temos dois exercícios, um de um grande amigo que faleceu, o doutor Arnaldo Sequinte, que dizia que o empregado tem 75% de imposto ao lado dele. E o DIEESE, o É verdade. Departamento Intersetorial de Estatística Socioeconômica, diz que é 101%. Então, cada empresário que tem 100 empregados tem 200. Então, acho Sim, que o sim, governo devia ter destacado aí, na verdade, não sim. É nessas verdade. É verdade. essas coisas miúdas que já vieram com a reforma e que já permitiam o empresário de discutir isso de forma individual até. E agora vem dois ministros, o Marco Aurélio Lewandowski, e mete o sindicato no meio. Eu acho até importante a participação do sindicato, mas não na efetividade que o sindicato não vai poder cumprir, e já não estão cumprindo, eles estão sendo solicitados e não cumprem. Né? Sim, e Hoje ainda tem eu aquela questão que extinguiram a contribuição obrigatória dos sindicatos, né? Então, os sindicatos vivem um é, dilema, né? Eles têm que manter a estrutura, mas não tem mais a fonte obrigatória, né? Então, eles foram agora eles têm. solicitados novamente a comparecer e apresentar uma estrutura para atender os trabalhadores, né? Mas aí não tem mais verba. Então, é uma situação complicada. Eles literalmente agora vão trabalhar de graça, do Sim, 0800. sim, sim. Isso A única coisa não bateu bem, né? Não bateu bem. Quer dizer, os sindicatos eles tiveram aí na parte tributária, né? A extinção da contribuição, que era um tributo, então era obrigatório que todo trabalhador e todo empresário pagasse, e a partir da reforma, da última reforma, né, se extinguiu essa obrigação. Então passou a ser voluntário, né, o pagamento. Então teve, evidentemente, aí uma redução da receita dos sindicatos, né, das federações, confederações, né, e agora as mesmas entidades que o governo lá atrás tirou a receita, né, agora o governo, né, de certa forma, suscita o comparecimento, né, deles a prestarem o serviço adequado, né, em qualidade e tudo mais. Então, é um dilema, é você complicado.
Acionando para os sindicatos. Em que pese, Leonardo, a questão do FAT, né? O Fundo de Amparo ao Trabalhador não foi extinto com relação aos sindicatos. Então, eles ainda têm o recurso do FAT, mas é uma coisa Sim, difícil de administrar. É um recurso difícil de administrar. São valores até importantes, né? Mas são complicados na essência do dia a dia de um grande sindicato como o do ABC, administrar esse tipo de recurso com toda a estrutura que eles têm, né? sim, sim. Assim, quanto à questão trabalhista, é, você tem aí como essas questões vão atingir no futuro, né, quer dizer, a relação de trabalho com essa questão da Covid, o que você acha, né? Porque, assim, na área educacional, por exemplo, eu estou dando aula à distância, né? Estou dando aula à distância, então quebrou um paradigma, porque no curso de Direito sempre foi dito, né, que não poderia ser lecionado à distância, através, né, de aulas remotas e tudo mais, e aí meio que foi forçado, né? Quer dizer, os cursos de Direito, praticamente todos no país, né, tiveram que se adequar em uma semana e colocar todas as aulas que eram presenciais em aulas à distância agora. E quanto ao regime trabalhista nas outras áreas, né? Porque eu, como professor vinculado na faculdade, já tive uma mudança, né? Eu já estou trabalhando de casa, né? E você acha que isso vai ter uma consequência para as relações futuras? Eu penso que sim, Leonardo. Uma coisa, você pode estar certo, a questão do teletrabalho. Eu queria só até aproveitar e definir rapidamente, o home office e teletrabalho são diferentes. Home office é o que está Uhum. acontecendo agora com as pessoas indo para casa para poder se abrigar do isolamento social, né? E aí as pessoas vão providenciando ali a continuidade do trabalho. Só que o teletrabalho é outro sistema. O teletrabalho está previsto na CLT, um capítulo próprio, e ele obriga a uma contratação específica. Então, tem toda uma sinergia com relação ao teletrabalho. Mas acredito que todas as empresas que têm esse recurso, que o comércio não tem isso, né? O dia a dia, a prestação de serviço, mas as empresas que têm mais acesso à internet, a esse tipo de ofício, né? Eu acho que isso vai quebrar uma série de paradigmas para o futuro, porque o empresário agora está sentindo o seguinte: esse sujeito está trabalhando em casa, ele não está me onerando com vale transporte. Sim, Há uma discussão sobre o vale-refeição que está aí, isso aí vai gerar uma série de ações na de trabalho. é, Eu entendo que não. Eu entendo que não cabe, mas há quem entenda que cabe, que não pode tirar esse benefício, mas eu entendo que não, porque está em casa, não está indo almoçar na rua e o espírito e a natureza do vale-transporte é que ele almoce na rua. Mas há controvérsias, vamos entendi. respeitar as controvérsias. E também a questão do dia a dia na empresa, a infraestrutura de uma empresa para atender banheiro, luz, tudo Sim, aquilo, sim, telefonia, aquilo tudo está sendo economizado. Ainda tem o desgaste do empregado com o empregador e com os colegas, que no trabalho não é possível não ter algum desgaste. Isso daí está tudo evitado, porque o sujeito está em casa, está trabalhando feliz, como nós dois aqui, perto da nossa família, na nossa casa, acolhidos e tudo. Então o trabalho se torna mais eficiente. Eu acredito que no futuro, depois que acabar essa questão do isolamento social, muito empresário vai pensar e vai falar: meu Deus, por que eu não imaginei antes isso? Vai mandar toda a galera para cá. Vai mudar, é verdade. alguns paradigmas aí vão mudar. Agora, a questão que eu imagino muito é a questão dessa banco de horas que você falou. Quando terminar essa fase da redução de salário, que isso é temporário, 3 meses, 2 meses para suspensão, eu acredito que eles vão começar a imaginar que a flexibilização de jornada de trabalho é muito importante. Eu sempre advoguei uma que as grandes empresas, você sabe disso, como a Microsoft, as grandes, a Exxon, Petróleo, tudo, a Shell, eu já advoguei para a Shell, eles trabalham com um sistema de flexível, de hora, não é uma coisa assim, eles Sim, querem o resultado. Você vai bater ponto ali, chegar ali, queimou 2 minutos e 5 segundos de hora extra. É um troço meio absurdo. Eu acho que isso aí vai haver uma mudança substancial. Agora, a pior de todas vai ser a questão da redução de valores, porque nós vamos estar diante de um momento de crise. Eu não tenho a menor dúvida que as novas contratações vão ser em valores inferiores e as que mantêm com valores altos vão acabar sendo dispensados, e aí o empresário vai ter que conter, e a única contenção que ele tem à vista
é a folha de pagamento. Então, nós vamos viver um sim, momento difícil. Isso aí eu imagino que seja fato, né? sim. Penso E me isso. diga uma coisa, você acha que esse valor que o governo vai aportar como contrapartida para os autônomos é um valor suficiente de R$ 600? O que você acha desse Ô, valor Leonardo, estipulado pelo governo, 2 meses? você sabe que a gente tem que fazer um raciocínio seguinte: eu não estou aqui protegendo o governo, até sou crítico do governo, gosto do ministro Paulo Guedes, acho um homem até eficiente, competente na medida do possível, que era um homem que veio na iniciativa privada e foi parar na área pública, deve estar sofrendo muito. Eu já vivi isso, que trabalhei no Ministério do Trabalho durante 5 anos, mas ele Sim, talvez tenha imaginado uma valoração compatível com o recurso que ele tem. Para nós, Leonardo Pessoa e Luciano Viveiro, R$ 600 a gente queima aí em 2 dias. Entendeu? Agora, para uhum, aquele trabalhador que opera ali, um pipoqueiro da rua, o rapaz que vende pipoca, aquele rapaz que está no sinal de trânsito, ou mesmo aquele regime de trabalho de prestação de serviço de chaveiro, alguma coisa, sim, R$ 600 é substancial. Eu imagino que no universo desse pessoal que o ministro Paulo Guedes tenha vislumbrado, esses R$ 600 apaga um incêndio de 2 meses. Apaga um incêndio de 2 meses. Mas não é suficiente, nós sabemos disso. Hoje em dia o salário mínimo está em torno de R$ 1.000, né? E seria o suficiente, talvez, para prover uma família durante um mês. Né? Ele dividiu dois sim. meses e 600. Tá complicado, é É, R$ 300 por mês, a gente pode se imaginar. sim, eu acho que o grande problema do governo é realmente esse fluxo de caixa, né? Porque fica uma situação complexa. Eu até imagino que o governo queria dar um incentivo maior com uma redução de carga tributária, mas ao mesmo tempo ele precisa manter a arrecadação, porque a previsão de arrecadação ela precisa ser realizada, pelo menos em grande parte, justamente para que eles possam gerar os pagamentos, né? Então, eu entendo esse dilema do governo. Né? Na parte tributária, quando eu vi a proposta que acabou sendo aprovada, os empresários, meus clientes ficaram, mas isso aí não me ajuda em nada. Não me ajuda em nada. Porque o certo era ter um desconto de tributo, né, carga tributária. Quer dizer, postergar a carga tributária para frente, quando você não tem faturamento, você vai pagar em dobro algo que você não faturou. A lógica seria, se eu não faturei zero, eu pago zero. Né? E não postergar o vencimento do tributo para você pagar em dobro. O que vai acontecer é que esse ano, para os empresários, em regra, né, vai ser muito difícil quanto a esse ponto, né, onde teve a dilação, né, do vencimento apenas. Né? Então, eu entendo isso do governo, mas realmente, para o empresário é uma situação difícil. Né? Quem tem um restaurante, por exemplo, que não está faturando nada, né? Como ele vai agora, a partir de junho, pagar em dobro os tributos? Né? E não tem muito sentido, porque é difícil. Né? E isso também alerta uma outra coisa. Eu não sei se você já teve caso lá no seu escritório, Vitor. Eu já começo a receber muitos clientes querendo obter liminares, né? Para postergar para o ano todo. Tá? Para o ano todo. Isso nos tributos federais. Né? Muitos municípios, por exemplo, aqui no Rio, em outros municípios, ainda não houve, né, a dilação do prazo dos vencimentos dos tributos. Tá? Então, se inicia um movimento aí, né, no judiciário, né, de várias ações. Então, vai ser aquela enxurrada de ação no judiciário, pleiteando, né, algum benefício, até mesmo redução, até um não pagamento do tributo. Né? Então, isso é bem complicado. Eu entendo esse lado também do empresário e do governo. Né? É uma bola dividida a situação. E você, e Pode você quanto ao FGTS, você já falou, né? Agora, e quanto aos encargos? Os encargos eu, para o Sistema S, o que você acha disso aí? É esse que deveria o ministro ter atacado diretamente. Ele deveria ter ido aí. Exatamente essa função que vem na folha de pagamento de recolhimento para sistemas, como o Sistema S, recolhimentos de imposto de renda. Eu penso que ele devia ter atacado aí. Né? Mas a gente vai considerar que ele está com esse paliativo das normas trabalhistas para tentar aliviar. Agora, só uma coisa importante, Leonardo, só para efeito de mensurar valores, né? Hoje eu fiquei com a Sim, minha filha, que mora em Nova York, 1 hora no telefone conversando.
E aí ela me contando a situação de lá. Lá ela é empresaria, ela é empresária, ela tem um sistema de karaokês que ela faz isso, apresentação em casas noturnas lá, em restaurantes e tudo. Ela tem um equipamento que tem, são 10 equipamentos que ela distribui lá. E ela está parada, né? Tá parada. E vem a bola de neve, os encargos. Os Estados Unidos teve agora assim, tudo superlativo, né? São 2 trilhões de reais que foram jogados na economia, que é o PIB nosso. É uma coisa louca, isso aí é uma coisa que a gente perde a dimensão do tamanho. O que é 2 trilhões? Fica assustado com isso, quando o ministro aqui está nos bilhões ainda. Agora, o pior de tudo nesse contexto, né? O número de desempregados. Hoje, ela disse que os Estados Unidos está com 10, eram 6 milhões, já pulou para 10 milhões de pedidos de seguro-desemprego. Você vê o tamanho, a grandiosidade de um rombo que se afigura no futuro. Você falou das ações. Claro que isso daí a gente já está entabulando demandas e demandas. Agora, a pior de todas, Leonardo, é uma que a gente fica numa sinuca de bico. Eu estou hoje atrás de um mandado de segurança e tudo. É aquele empregado que está recebendo um acordo judicial e o juiz dá uma canetada mandando suspender o pagamento do acordo. Empresas grandes, empresas até viáveis, que não têm ausência total de recursos, é uma empresa média, de médio porte, pedir isso para o juiz canetar e suspender. E a gente tem que entrar com mandado de segurança, não é o remédio cabível, porque já se considera que está em execução, seria agravo de petição, mas vamos no mandado de segurança, porque agravo de petição não está sendo julgado, não vai andar, então tem que ir no meio da... Exato, e correr atrás para uma juíza consciente, um juiz consciente, que seja daquilo que eu te falei no início, mais para o lado esquerdo, não para o lado direito, ter a bondade, a caridade de dar uma canetada e mandar devolver o pagamento e não suspender. Você vê, até acordo judicial já está sendo suspendido. Então, que está sendo suspenso. Então, quer dizer, há uma configuração de caos que eu acredito que vai haver na tua área. A Justiça Federal vai ficar encharcada de ações, a Justiça do Trabalho também. Né? E digo uma coisa, aproveitando aqui, tem a pergunta da Helena, falando sobre o receio do desemprego. Eu estou dando uma olhada aqui nas mensagens, aí vi uma pergunta aqui da Helena Almeida, sobre a questão do receio do desemprego. Você acha que, como lá nos Estados Unidos, você observou essa questão do Trump, injetando trilhões de reais lá, justamente já pensando no desemprego, e como você acha que essa onda de desemprego ela vai ocorrer aqui no Brasil, como vai ser esse efeito, vai atingir que setor, onde os empresários vão sofrer mais e vão ter que demitir? Você tem uma ideia de qual seria o remédio para tentar evitar isso? Você sabe que eu estou no Sul, né? E aqui no Sul já iniciaram as demissões. O Grupo Madeiro, né, que tem no Rio também, o Grupo Madeiro já fez uma considerável dispensa, se não me engano, se dizia em torno de 600 pessoas. Né? Aquela loja que tem aqui, que é uma rede enorme, ele acabou de abrir lojas, que ele é fã do Bolsonaro, o Luciano Hang, com a Havan, acabou também de fazer uma grande dispensa de pessoal. E isso daí é prejudicial demais. Por quê? Porque aí não gira a economia. A economia é exatamente um cidadão como nós, trabalhadores, que vão ali comprar no dia a dia. Isso daí vai atingir, realmente, o Brasil está um cenário muito negro para frente. Agora, as áreas, eu acho fundamentalmente comércio, né, que ficou parado. Eles vão aí mandar muita gente embora, se não fechar. Já se houve em fechamento, né? E acho que também a nossa área de prestação de serviço até se mantém, porque é uma real necessidade. Na nossa área, que eu digo, em geral, toda a prestação de serviço, é muito complicado ela parar. Um bombeiro, um hidráulico, um dentista, é muito difícil. Mas eu acho que a área de comércio vai ser bem atingida e, dependendo muito, também a indústria. Isso aí vai chegar à indústria, porque caiu consideravelmente a compra de veículos, a indústria automotiva está com problemas, ela já tinha surgido a questão da automação e tudo, mas eu acho que vai haver um derrame. Acho que só a indústria de alimentos vai sair viva disso, que é inevitável, né? Sim, comida sempre a gente... Comida, né? Uhum. Agora, você já bolou alguma estratégia com algum cliente, alguma
alguma modelagem, alguma coisa assim, para tentar evitar que ele demita? Algum tipo de estratégia, usando as medidas provisórias mesmo, quer dizer, redução de carga. Existe uma estratégia mais efetiva para A gente tentar que esses setores não demitam? a gente tem procurado levar o empresário para essa via da suspensão quando é crítico o estado dele. A suspensão é quando é crítico. Eu queria deixar isso muito claro. E também tem aquele limite de 4.800.000, que você sabe que é o limite de arrecadação da empresa. Então, isso aí é crítico, suspende. Né? Agora, eu acho pouco tempo, né? 2 meses. E entra o seguro-desemprego, que é no top de R$ 1.800. Tem que considerar isso. O sujeito que ganha R$ 3.000, ele vai parar com 1.800 na mesa dele. Agora, o problema todo também é essa redução de carga horária. Ela é arriscada, mas eu penso que o melhor seria os 25%, que já tinha previsão de várias, não só da própria CLT, que tinha algumas interpretações, mas de uma lei de 4.923 de 65, é uma lei que já também considerava essa situação. E, no máximo, chegar à redução de 50% a 70%, né, quando for uma crise total da empresa. Né? Mas eu tenho sugerido isso. Eu acho que é a maneira mais tranquila de você se manter o emprego e manter o teu negócio, para no futuro, quando retornar, você poder ainda gerar o teu negócio sem precisar admitir novamente, e tudo ainda tem o risco o prejuízo da dispensa, né? Porque a dispensa sem justa causa, ela gera uma série de encargos. Então, imagina uma empresa que demite 600 empregados, como eu disse que a Madeiro fez. Imagina a quantidade de valores envolvidos nisso. Né? Então, quer dizer, isso é penoso para o empresário também. Então, a gente tem sugerido usar essas medidas aí paliativas aí para fugir da dispensa em massa. Né? Entendi. No escritório a gente também está atendendo clientes em situação complexa. Né? A gente tem uma alternativa com dívidas com terceiros, né, que envolve o pedido de recuperação judicial, né, para sustar aí os pedidos de falência e execuções. Né? E tem, pelo lado tributário, também a proposta de ajuizar ações para postergar o pagamento de tributos. Né? Não pagar tributo é complicado. Né? É complicado. Tá? Hoje, o cenário das ações judiciais, só para você ter uma ideia, Luciano, quase 80% dos pedidos são indeferidos. Tá? Quando a gente pede suspensão, no Brasil todo, tá? No Brasil todo, tem uma média de 80% das decisões são indeferindo esse pedido, justamente com essa lógica, né? Que o Estado precisa dos recursos tributários para sustentar, né, toda a questão da assistência nesse momento de crise. Né? Então, eu sei que é um dilema complicado, né, porque tem um lado do Estado que precisa da receita, por outro lado também o Estado cobrando essa receita de alguém que não está faturando, ele pode simplesmente acabar com aquele negócio. Né? Então, hoje lá no escritório a gente tem esses dois instrumentos aí processuais. Tá? Agora, na área administrativa, tem alguma coisa ligada a pedidos administrativos, por exemplo, no Ministério Público do Trabalho, ou acordos e convenções, que você tem alguma estratégia para melhorar, para que o cliente, né, o empresário, não precise, né, demitir de pronto? Além dessas medidas, existe algum tipo de acordo, TAC, alguma coisa que ele possa fazer para tentar resolver na esfera administrativa? Eu acho que a melhor solução é, dentro dessa questão da redução, ele seguir a norma corretinha, que foi determinada pela MP. Ele buscando primeiro o lado individual, na medida que os valores atendem à individualidade da negociação, e suscitar o sindicato e tomar muito cuidado com esse retorno, porque já tendo ações já de condenando a empresa por não ter seguido essa regra. A gente tem orientado muito nesse sentido, para ter essa precaução de poder atender a norma, não falhar e poder também ter a resposta rápida do sindicato. E tem uma saída aí que é a possibilidade de o sindicato não respondendo, suscitar ele para que ele faça uma assembleia, que está na lei, o artigo 617, se não me engano, fala isso, da CLT. E aí o que ele vai se obrigar a fazer uma assembleia. Como a assembleia está inviabilizada pela reunião de pessoas,
A doutora Wólia Bonfim até deu uma ideia ótima, fazer a Assembleia Express, né? Fazer os acordos Express. Então, há uma possibilidade de fazer, mecanizar a coisa através de um sistema do Zoom ou do Meet, né? Que fazem reuniões e poder ouvir a outra parte para fechar o acordo. Então, a gente tem acompanhado isso com precaução. Sim. Porque tem até essa dificuldade de locomoção, né? Nesse momento agora não tem nem como levar o sindicato, é complicado, né? Então essa seria uma alternativa. No meu caso, na área tributária, a gente também tem uma questão administrativa que a gente orienta, que é justamente tentar fazer o acordo, né? Hoje existe um edital de transação, né, do crédito tributário, onde o empresário ele pode parcelar em até 84 vezes, né, pagando aí, postergando uma entrada, com redução de até 70% lá dos juros fora. Né? Então, também na área tributária, existe, não é uma solução também para quem não tem dinheiro, que se não tiver dinheiro também não soluciona, né? Mas se tiver uma reserva aí, ele pode dar uma entrada pequena e parcelar, passar esse tempo aí, né, com a sua certidão ok. Né? Embora as certidões também ganharam prazo, né? O governo deu mais 90 dias das certidões válidas. Né? Então, quem precisar fazer licitação e tal. O grande problema, Luciano, é que a economia está parada. Então, assim, as certidões vão valer por mais 90 dias. Tá, mas não tem licitação, não tá. Né? Quer dizer, o empresário ele precisa da certidão para a licitação. Então, se não tem licitação, não é uma grande vantagem. Né? Mas eu acho que a gente também tem que buscar sempre essa via alternativa administrativa também, porque é menos custoso para o cliente, né, para o empresário. Luciano, deixa eu ver aqui, tem umas perguntas aqui, e daqui a pouco, senão vou interromper aqui, né, acho que tem mais uns 15 minutos só. Então, deixa eu ver aqui umas perguntas aqui. Você quer falar mais alguma coisa? Eu posso ver uma pergunta aqui antes. Vamos atender os nossos queridos aí que estão aqui nos prestigiando. Isso, deixa eu ver aqui, ó. A Helena falou, e os sindicatos? Os sindicatos não têm que prestar um serviço, né, para receber o valor? Acho que a gente comentou sobre isso, né? Os sindicatos ele tem que participar, num determinado momento, dessa questão das reduções de salário, ele tem que ser suscitado. E aí o que ocorre é que o sindicato não tem aquela eficiência de atender o número de demandas que está acontecendo. Então, às vezes, o sindicato, pela própria natureza dele, ou por essa ineficiência causada por esse caos, ele não está respondendo a contento. Então, isso é muito importante verificar a regra, a norma, diz que ele tem que se manifestar, não se manifestando por decurso de prazo está aprovado. Só que há um cuidado muito grande com isso, porque a resposta tem que ser oficial. Tem um velho ditado latino que a gente conhece, verba volant, scripta manent, as palavras voam, o escrito fica. Então, as pessoas falam, eu falei com o sindicato, falou quando, como. Então, isso tem que estar muito bem documentado. São regras que a lei exige que você vai ter que provar adiante. Então, acho importante essa precaução aí no trato com o sindicato para atender a pergunta da Helena. Né? Opa, deixa eu ver aqui, também tem a pergunta do Pascoal, aqui advogado. Ele pergunta assim, ó, a redução de valores salariais vão ter reflexo nas contribuições previdenciárias? Sim, né? Não, esse que é o problema, essa questão. E também está se discutindo muito se essa suspensão, em termos de valores de redução, ela vai influenciar depois, tanto no 13º, como também na parte tributária tua aí, de recolhimento de previdência, de imposto de renda, de tudo. Isso daí vai parar na justiça, Leonardo. Em princípio, a verba que o governo vai aportar seria a verba indenizatória, né? Em princípio, é verba indenizatória, mas eu até imagino que o próprio empresário, já que se ele não tiver o trabalhador trabalhando, ele também vai querer classificar essa verba como uma verba indenizatória. Né? Ele está falando, estou indenizando porque o sujeito está trabalhando. Pode ser porque é seguro-desemprego. Seguro-desemprego é um problema. É um seguro-desemprego usado para o emprego. Para cobrir o emprego. Meu amigo, tem outra pergunta aqui do Fábio. O Fábio pergunta assim, mestre, e como fica nós que somos autônomos, advogados? Opa, nossa! Olha, eu posso dizer ao Fábio o seguinte, a OAB de Santa Catarina nos mandou por aquele SMS, por
por informação, dizendo que todos nós, advogados, podemos recorrer à ordem para poder nos ajudar aquelas pessoas que realmente têm maior necessidade. Enfim, ele tem lá uma verba destinada para isso. Não sei como é que a OAB do Rio está definindo isso, a de São Paulo, enfim, no Brasil inteiro. Agora, nós, infelizmente, teríamos problema de usar aquele valor destinado dos R$ 600 para o regime de autonomia, porque eu vejo que o Ministério do Trabalho ia fazer uma colheita de informações e ia acabar entendendo que o sujeito, como advogado, ele não está prescrito ali dentro daquelas normas que atende a esse tipo de modalidade. Mas eu acho que a gente vai contar muito com a questão da OAB. Agora, nós já estamos sofrendo um revés, né, Leonardo? Que alguns clientes já nos ligaram. Hoje eu recebi 2 ligações dizendo, olha, dá para aguentar a mão, esperar um pouquinho. Isso é natural, né? O que a gente tem que fazer é a velha parêmia, o ditado da cigarra e da formiga, a história, né? Ter economizado para hoje poder, nesse tempo de carestia, poder suportar as dívidas. Porque quem não fez isso realmente está em maus lençóis, está com problema. Agora, pode a demanda aumentar na medida que a gente está vislumbrando aí uma batelada de ações na justiça, né, que a gente pode atender. Hoje a doutora Claudete, que é presidente da OAB Bangu, eu vi uma postagem dela interessante, ela dizendo, pessoal, não deixa o cliente entrar, o teu pessoal entrar na Caixa Econômica para verificar isso. Faz por ele, ajuda, são pessoas necessitadas, sem ônus. Ajuda, vai lá, conversa, colabora, participa, até se doa um pouco para isso. Isso é o momento de agir dessa forma. Você pode falar isso para o Fábio, né? Deixar esse recado para o Fábio, que é uma forma de poder amanhã ter um grande companheiro lá na frente para te procurar, falar, poxa, o doutor foi tão solidário comigo, altruísta, agora eu vou procurar ele para um problema que realmente vai haver honorários para ele. Né? É uma possibilidade, né? A gente não pode descartar nada. Não, é verdade, é verdade. Bom, acho que a gente está agora chegando ao limite aí do tempo, né? Então é melhor a gente se despedir agora antes que corta, né? Porque senão ele corta, 1 hora certinho ele corta. Mas eu acho que valeu, pessoal. Né, Luciano? A gente respondeu o que deu aqui, eu vi que tinha mais perguntas, mas vai acabar cortando aqui no meio, né? Então, assim, a gente responde depois as perguntas. Tá bom? Tem as nossas redes sociais, né? Vocês agora já têm as nossas redes sociais, tanto para mim quanto para o Luciano. Tranquilo? A gente vai ficar à disposição. Então, Luciano, suas considerações finais aí, do pessoal que está assistindo a gente, você gostaria de falar? Meu amigo, a gente, nesse momento difícil, a gente aprende muitas lições. A primeira delas é valorizar quem nos cerca, né? A família, as pessoas que nos amam, isso a gente está vivendo esse momento. E eu acho que isso tem que se estender também para o ambiente de trabalho. Eu acho que no momento ideal de o empregado e o empregador observarem que eles estão numa mesma nave, né? Como diz o Beto Guedes, a nave-mãe, e dentro dessa nave-mãe eles começarem a estabelecer critérios de conduta que para o futuro possam salvaguardar de uma outra epidemia, de uma outra, não sei, uma guerra, algumas coisas que estão se vislumbrando para o futuro. Então, acho que é importante que esse amor que a gente dedicou aqui à família, na nossa quarentena, nosso restrito convívio social, que se estenda também para, quando voltar às nossas atividades, as pessoas possam pensar mais em atender os interesses do outro, sem nenhum raiva, rancor, nem nada, e tentar fazer um mundo melhor para a gente. Acho que foi uma lição bem grande que nós tivemos. Bonita mensagem. Concordo. É importante essa solidariedade, né? O empresário também não pensar só no lucro, né? Começar a pensar no bem-estar também do seu funcionário, né? Bem como o empregado também se dedicar, né? Observar que ele pode trabalhar de outros modos, né? Quer dizer, hoje o teletrabalho, como você falou, o home office, essas medidas aí têm que ser pensadas em conjunto, né? Eu até em outras áreas, né, a gente também aqui tem um contrato, cliente de evento. Eu tive cliente de evento aqui que o evento já estava pago, né, o cliente dele pagou, só que ele não pôde prestar o serviço do evento. Só que ele já tinha contratado com terceiro. E agora o cliente dele quer o dinheiro. E aí? Né, eu falei, olha, tem que sentar para conversar, tem que negociar. Né? Eu acho que a negociação vai ganhar um peso importante aí para todas as partes. Né? Seja onde for.
seja na área civil, seja na trabalhista, né? Eu acho que essa reflexão aí é importante. Muito bom. Claro, com certeza. Eu te agradeço Beleza? muito aí por ocupar o espaço teu aí, corrido das tuas aulas. Estou à Nada. disposição. Se puder puxar outra live, a gente vai fazendo aí para ajudar a turma a enriquecer conhecimento aí. Pô, foi muito bom. Foi muito bom. Tô vendo as mensagens aqui, o Obrigado. pessoal gostou muito. Muito bom, Que Luciano. Você bom. é o mestre de todos nós. Trabalhista contigo. Não, Muito bom, tranquilo, viu? tributário com o meu amigo Leonardo Pessoa. Valeu, meu amigo. Valeu, então, viu? Um Obrigado. abraço para a família. Tá bom? Se cuide. Opa, obrigado também. Se cuide aí também. Eu já estou na terceira idade. Eu preciso tomar cuidado. Estou no grupo de risco. É, isso aí. Então se cuida, viu? Tudo de bom para você. Um abraço. Um abraço, pessoal. Boa Obrigado. noite. Boa noite. Obrigado.